Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer agora essa questão aqui, questão do Enem, tá? Que diz respeito um pouco aí à geometria analítica e principalmente ao conhecimento do plano cartesiano, tá? Vou explicar bem para vocês aí como é que funciona. Talvez muitos alunos ficaram confusos, tá? Eu vou explicar aí como é que funciona e você vai entender direitinho. Beleza? Vamos lá? Então vem comigo aqui, ó. E nós vamos ter o seguinte, olhem só. Para criar um logotipo, um profissional na área de design gráfico deseja construí-lo utilizando o conjunto de pontos do plano na forma de um triângulo, exatamente como mostra a imagem. Então nós temos aqui o plano cartesiano, tá? E nós temos esse conjunto de pontos que estão localizados aqui. Bom, vamos continuar lendo a questão até para ver o que ele quer aqui com essa questão. Diz assim, ó, para construir tal imagem, utilizando uma ferramenta gráfica, será necessário escrever algebricamente o conjunto que representa, olha só, escrever o quê? O conjunto que representa os pontos desse gráfico. Esse conjunto é dado pelos pares ordenados, olha só, x e y, tudo bem, tá? Isso aqui a gente sabe que é o x representa o eixo x e o y. O importante aqui, ó, é que reparem que é de naturais e naturais, ou seja, os valores de x e de y que nós temos ali, eles só estão variando entre 0, 1, 2, 3 e assim vai até 9, tá? E o que acontece também é o seguinte, não tem um ponto entre os 5 e os 6. São pontos que estão sendo colocados exatamente em valores inteiros, tá? No caso, números naturais, porque estão no lado positivo ali do eixo x e também do eixo y. Beleza? Agora, reparem o seguinte, olhem só. Vamos subir um pouquinho aqui novamente e vamos ver novamente aqui o plano cartesiano. Bom, reparem que nós temos aqui, ó, a variação do x, ele vai de 0 até o 10. Então essa informação é a primeira informação que nós vamos colocar. Ó. Os valores de x são maiores e iguais a 0, menores e iguais a 10. Quanto ao y, reparem na vertical aqui, o y vai de 0 até o valor 10 também. Então eu posso dizer que o y maior ou igual a 0, menor ou igual a 10. O problema é se nós pensarmos nessa situação, o x e o y estão maiores ou iguais a 10, nós teríamos um quadrado, tá? Porque nós teríamos todos esses pontos, tá, que estão no interior do quadrado. E não está acontecendo isso porque nós temos um triângulo apenas aparecendo ali a parte de baixo. Como é que a gente vai abordar essa situação? Bom, repare o seguinte, ó. Vamos entender uma coisa. Esses pontos aqui, ó, gente, que estão na diagonal, pensando aqui no quadrado, tá? Que estão aqui na diagonal desse quadrado, deixa eu até marcar o quadrado para você entender o que eu estou fazendo. Ó. Neste quadrado aqui, ó, esses pontos que estão na diagonal são pontos com coordenadas 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5, ou seja, são coordenadas onde o x é exatamente igual ao y. Beleza? Vamos escrever isso? Então, nessa situação aqui, ó, vamos até colocar aqui, ó, nessa diagonal, nós vamos ter, então, o x sendo exatamente igual ao y. Agora, por exemplo, este ponto que está localizado aqui assim, ó, ele é um ponto, olhem só, 5, 6, 7 é um ponto 8 e o y é o 5. Então, o que a gente pode dizer que este ponto laranja aí, ele é um ponto que possui coordenadas 8 para o x e 5 para o y. Ou seja, com isso aqui a gente consegue concluir que todos esses pontos que estão na diagonal inferior, tá? No lado de cá, são pontos o quê, gente? São pontos que o x é maior ou igual ao y. Agora, do contrário, ó, se eu pegar, por exemplo, este ponto que está aqui assim, ó, tá? Este ponto que está aqui, deixa eu pegar outra cor aqui, ó. Este ponto aqui. Este ponto, ó, o x dele, vamos colocar aqui em cima, o x dele é o 5 e o y dele é o 8. É o 8. Se nós colocarmos o y aqui, será 8. Ou seja, nessa situação aqui, esses pontos que estão aqui em cima, gente, nós vamos ter o quem maior? O y é maior do que o x. Tá? O y maior ou igual ao x. Então, esses pontos aí que o y é maior do que o x, são pontos que não entrarão nesse logotipo. Então, a gente não pode considerar valores dos quais o y é maior do que o x. Sempre teremos que ter o quê? Ou o x igual ao y, que pega a diagonal, ou teremos que ter o x maior do que o y. Beleza? Então, uma das situações que a gente já pode escrever de cara é essa situação aqui. Então, o x
possui valores maiores ou iguais a y, que é a mesma coisa que dizer que o y é menor ou igual a x, tá? Só que os dois vão de 0 a 10, ou seja, os dois aqui, ó, acabam sendo maiores do que 0, maiores ou iguais a 0, e os dois acabam sendo menores ou iguais a 10, tá? E essa configuração, sim, então, é a configuração que diz respeito à resposta correta, tá? Nós temos a resposta correta, então, letra B de Brasil, indicando, então, que o y e o x estão entre 0 e 10, só que os valores de x podem ser iguais a y, que seria a diagonal, ou também maiores do que o y, os de x maiores do que o y, que seria a parte de baixo ali do triângulo. Beleza, gente? Certinho? Então, essa questão ela trata do conhecimento de plano cartesiano, essa ideia de você analisar as coordenadas para tomar as decisões. Certo, gente? Um abração e até mais.